Uma das perguntas mais curiosas quando cruzamos os universos é se o Omnitrix consegue escanear praticamente qualquer forma de vida alienígena, porque o Ben 10 não poderia de maneira nenhuma escanear os Kwamis de Miraculous As Aventuras de Ladybug e acessar os poderes desses Kwamis, poder da criação, destruição, proteção, imobilização, ilusão, todos esses outros. Afinal, os Kwamis concedem habilidades absurdamente poderosas, manipulando conceitos como criação, destruição, proteção. Mas a resposta não está na força desses Kwamis, e sim na natureza do que eles são. Eles não são alienígenas. E quando entendemos as regras do próprio Omnitrix e a essência dos Kwamis, fica claro que essa fusão simplesmente não pode acontecer. E eu vou te provar o porquê. Ficou curioso? Fica até o fim do vídeo, cola comigo e vambora. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zey. Cara, sério, vocês têm que parar de acreditar em tudo o que vocês vê por aí, velho. Não tem condições, não tem. Porque, poxa, da onde vocês tiraram da cabeça de vocês que os Kwamis são alienígenas? Poxa, da onde vocês tiraram que o Omnitrix consegue escanear os Kwamis? Poxa, já comenta aqui com a hashtag BEN10 se você acha isso uma possibilidade. E vamos pro vídeo porque eu vou te explicar que isso não é possível, tá? Porque não é possível, não tem como, não tem condições. Os Kwamis no universo de Miraculous não são criaturas físicas comuns. Eles são seres mágicos descritos como entidades divinas e encarnações vivas de conceitos abstratos. Porque assim, a Tiki representa a criação, o Plague representa a destruição, o Ace, proteção. Outros Kwamis representam ilusão, proteção, intuição, manipulação e muito mais, como é o caso do próprio Rockmoth, né, do Nuru, que tem ali a manipulação, tem os Sentimonstros também e tudo mais. Eles não evoluíram biologicamente, eles não possuem um DNA tradicional e não seguem leis científicas. Eles existem ligados diretamente à magia primordial do universo de Miraculous. E isso já cria o primeiro grande bloqueio do Omnitrix. Porque, mano, pensa comigo, o Omnitrix foi criado para mapear, analisar e replicar DNA alienígena. O Azimuth deixa isso muito bem claro. Mesmo quando o Ben se transforma em formas extremamente poderosas, como o próprio Alien X, ainda estamos falando de uma biologia alienígena e não de magia pura. A gente sabe que o Ben ele tem herança anodita e por esse motivo ele não consegue se transformar em um anodita no Omnitrix, porque mesmo que ele tenha herança anodita, o Omnitrix não permite o Ben se transformar em seres de magia e somente em seres alienígenas. O Alien X, por exemplo, pertence ao Sapiens Celestial, uma espécie alienígena cósmica com DNA, estrutura genética e origem científica dentro daquele universo dele. Já os Kwamis não possuem DNA escaneável, eles não são espécies, eles são conceitos personificados e isso vai ainda mais longe, isso vai ainda mais além, porque dentro do próprio cânone de Miraculous é explicado que os Kwamis não podem ser filmados, não podem ser fotografados por tecnologia comum, por tecnologia nenhuma. Câmeras, sensores, gravações e qualquer meio tecnológico humano falham em registrá-los adequadamente. Ou seja, a própria Tiki deixa isso muito bem claro. Quando ela fala, Marinette, os Kwamis não podem ser filmados, não podem ser gravados, então fica tranquila. Marinette, somos criaturas mágicas, não podemos ser vistas e ouvidas em eletrônicos. Eles simplesmente não existem no espectro físico tradicional da tecnologia. Se nem uma câmera consegue captá-los corretamente, quem dirá o Omnitrix, que depende de leitura genética, bioenergia e estrutura molecular. Cara, vocês têm que parar de acreditar nessas coisas. Mesmo quando o Ben escaneia seres não convencionais, como energéticos ou feitos de matéria meio que exótica, vamos dizer assim, ele ainda possui uma base científica mensurável, como uma biologia, um certo tipo de DNA. Já os Kwamis não têm isso. Os Kwamis são outra coisa. Outro ponto crucial é que os poderes da Ladybug e do Cat Noir não vêm do Kwami isoladamente, mas da fusão entre Kwami, Miraculous e Portador. O traje, as habilidades, as armas só existem quando
O Kwami está ligado à joia mágica, ou seja, ao receptáculo, vamos dizer assim. Um humano compatível ativa a transformação com uma frase ritualística, vamos dizer assim, como por exemplo, Tique transformar, Plague mostrar as garras, e libera a magia. O Omnitrix não replica artefatos mágicos, ele não copia joias místicas, contratos espirituais ou vínculos convencionais. Então vamos lá, vamos supor lá, por exemplo, o Ben copiou os poderes da Ladybug, mas somente o corpo dela ali, ele não vai conseguir usar os poderes, porque para usar os poderes, ele precisa do Kwami. Para usar o Kwami, ele precisa da joia mágica, ou seja, os brincos. Para poder fazer isso, ele precisa de uma frase para poder ativar esses poderes. Entendem? É basicamente isso, ele não consegue rastrear, escanear nenhum Kwami, porque não é alienígena. E mesmo que o Ben tentasse escanear um Kwami, ele não teria acesso ao Miraculous, nem ao ritual mágico, ou seja, transformação que ativa os poderes. Ou seja, sem Miraculous não existe Ladybug. Sem Miraculous não existe Cat Noir. Sem Miraculous não existe Rena Rouge. Sem Miraculous não existe Vaipirion, não existe ninguém. O Omnitrix simplesmente não vai funcionar nesse quesito. Isso transforma os Kwamis em algo que está fora do alcance total do Omnitrix. Eles não são alienígenas, não são espécies, não são organismos biológicos. Eles são entidades mágicas abstratas que operam fora das regras da ciência. Entendem? É mais ou menos isso. Então, quando vocês verem alguém falando, nossa, os Kwamis podem ser escaneados pelo Omnitrix porque são alienígenas, os Kwamis e tal. Mano, mostra esse vídeo aqui pra eles, porque aqui eu explico certinho pra vocês, igual vocês estão vendo. Os Kwamis não são alienígenas, os Kwamis são seres mágicos, criaturas mágicas, que não podem ser escaneados pelo Omnitrix, tá? Então, por mais poderoso que o Ben 10 seja, e confia em mim, o Ben 10 é extremamente poderoso, e por mais avançado que o Omnitrix pareça, seja clássico, Omniverse, que é um dos mais poderosos, ele simplesmente não foi criado para lidar com magia pura e conceitos abstratos. Lembram que eu disse que o Ben tem uma essência ali anodita? E ele não pode se transformar em uma anodita porque o Omnitrix não permite. Os Kwamis não podem ser escaneados porque não tem DNA, não são físicos no sentido tradicional e dependem de um sistema mágico específico que não pode ser replicado por nenhum tipo de tecnologia. Isso não diminui o Ben, muito pelo contrário, só engrandece ele, pois ele só consegue escanear alienígenas, nem engrandece artificialmente também os Kwamis, que não podem ser escaneados, entende? Apenas mostra que cada universo tem suas próprias regras. E quando ciência encontra magia absoluta, às vezes a tecnologia simplesmente não obtém um tipo de resposta clara para aquilo ali. Sabe? É mais ou menos isso. Então, se você curte esse tipo de crossover, explicado com mais lógica, igual eu tô fazendo aqui, explicado com cânone, explicado com respeito aos universos, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e comenta qual outro personagem você acha que o Omnitrix não conseguia escanear de maneira nenhuma. Porque, confia em mim, essa discussão de o Omnitrix pode escanear os Kwamis ainda vai muito além. E isso ainda tá muito longe de acabar. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer um outro vídeo se as pessoas não conseguirem entender isso aqui. Mas e aí, cara? Gostou do vídeo? Cara, se você for novo por aqui, já te convido você mesmo, você aí que tá sentado me assistindo, a se inscrever aqui no canal. E se você já foi inscrito, meu muito obrigado de coração. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração. Eu sou o Zé e a gente se vê no próximo vídeo.